Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e hoje nós falaremos sobre números inteiros, mais especificamente sobre valor absoluto e simétrico. Mas para isso, vamos começar analisando uma notícia. Parque Nacional do Itatiaia registra temperatura negativa nesta quarta-feira. Por volta de 10 horas, os termômetros marcaram menos 4 graus Celsius. Registro foi feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que tem estação a aproximadamente 2.450 metros de altitude. Vamos observar algumas informações nesse texto, mas eu estou interessado em observar os números. Observem, nós temos 3 unidades de medidas diferentes nessa notícia. Temos o tempo, 10 horas, a temperatura, menos 4 graus, e a altitude, 2.450 metros. Mas o que essas informações têm em comum? Todas essas grandezas são representadas por números inteiros. Observamos o menos 4, o 10 e 2.450. Mas não são apenas esses números inteiros que existem. Vamos ver. Os números inteiros são compostos, primeiro, pelos números naturais, que são aqueles utilizados na contagem. 0, 1, 2, 3. Temos também os números negativos. Reparem que esse conjunto, unindo os números naturais com os números negativos, forma os números inteiros. Vocês repararam que a letra Z representa números inteiros? Você sabe por quê? Vamos ver. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z devido ao fato da palavra Zahl, em alemão, representar número. E a matemática tem muita influência de matemáticos da Alemanha. Olha que bacana! Mas vamos prosseguir. Vamos agora analisar a reta numérica. Observe que os números inteiros podem ser organizados nessa reta. Temos os números inteiros positivos à direita do zero e os números inteiros negativos à esquerda do zero. Então, vamos definir o que é módulo ou valor absoluto de um número inteiro. Ele é a distância de um número qualquer da reta numérica até a origem. Mas quem é a origem dessa reta? Pensem bem. Acho que vocês pensaram igual a mim. A origem é o zero. Mas prestem atenção. Módulo ou valor absoluto, que são sinônimos, representa a distância e, por isso, é sempre positivo. Pensem bem, se eu andar para trás, eu andei uma distância negativa? Não. Então, tanto faz. Andando para trás ou para frente, a distância é sempre positiva. Fique ligado. Vamos voltar. Então, vamos ver os pontos A e B que foram marcados na reta numérica. Vamos analisar qual deles possui o maior módulo. Vamos primeiro identificar o ponto A e o ponto B, de acordo com o número que corresponde. Então, o A é o menos 5 e o B é mais 3. Olhem só, o módulo pode ser representado por 2 barras verticais. Então, aqui, nós representamos o módulo de menos 5. E o módulo significa distância até a origem. Então, vamos contar a distância do menos 5 até o zero, que é a origem. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, o módulo de menos 5 é igual a 5. Agora, vamos para o B. O B representa o mais 3. Da mesma forma, podemos colocar as 2 barras verticais. Então, agora vamos
medir a distância do mais 3 até a origem, que é o zero. Vamos lá. Contamos 1, 2, 3. Então, o módulo de mais 3 é 3. Já podemos dar a resposta, né? O ponto A possui maior módulo, pois o 5 é maior do que 3. Vocês observaram? O número que tem o maior módulo é aquele que está mais distante do zero. Assim fica mais fácil de compreender. Vamos voltar. Agora vamos fazer outra pergunta. Quais são os números cujo valor absoluto é igual a 4? Bom, precisamos pensar de forma diferente. Nós queremos saber quais são os números que estão a uma distância 4 do zero. Olha só, isso pode ser feito para a esquerda e para a direita a partir da origem, que é o zero. Então, vamos contar primeiro para a esquerda. Vamos andar 4 casas para a esquerda, nós paramos no menos 4. Agora, vamos ver para a direita. Vamos andar 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Para no mais 4. Então, mais 4 também tem uma distância de 4 unidades da origem. Ou seja, os números cujo valor absoluto é igual a 4 é o menos 4 e o mais 4. Repararam que, olhando a reta numérica, fica bem mais fácil de entender o conceito de módulo ou valor absoluto? Mas vamos fixar através de um exercício. Vamos lá. Vou perguntar para vocês, qual o módulo de zero? Bom, módulo de zero é só pensar, a distância até o zero é zero. Qual o valor absoluto de mais 15? Lembrem, valor absoluto é a mesma coisa que módulo, ou seja, é a distância do mais 15 até o zero. A gente precisa ficar andando as casas agora? Não. Por quê? Nós sabemos que o módulo de um número é sempre positivo, então é 15. Agora, na letra C, tem 2 barras verticais e entre elas o menos 50. Isso significa o módulo de menos 50, que é a distância do menos 50 até o zero. E a gente sabe que a distância é sempre positiva, então é 50. Agora, quais são os números que têm um módulo igual a 1? Bom, vamos olhar a reta. Eu quero ver os números que estão a distância de uma unidade da origem. Então, marcamos o zero, andamos uma unidade para a esquerda e achamos o menos 1. E andando uma unidade para a direita, achamos o mais 1. Então, a resposta é menos 1 e mais 1. Agora que nós já vimos o módulo e o valor absoluto de um número inteiro, vamos entender sobre números inteiros simétricos. Mas antes, vamos entender o que é simetria. Vamos ver. Observem essa borboleta. Nós traçamos uma reta bem no meio dela, que nós chamamos de eixo de simetria. Vamos pegar a parte esquerda e transpor para a parte direita. Se as figuras coincidirem, significa que elas são simétricas. Observem. Elas ficam sobrepostas. Então, podemos dizer que essa borboleta é simétrica, possui um eixo de simetria bem no meio do seu corpo. E se nós fizermos da direita para a esquerda, acontece a mesma coisa. Perceberam? Mas vamos continuar, senão daqui a pouco essa borboleta começa a voar, não é verdade? Então, vamos ver números inteiros opostos ou simétricos. 2 números são opostos ou simétricos quando possuem o mesmo módulo, ou seja, a mesma distância até a origem. Então, vamos acompanhar novamente na reta numérica. Então, qual o simétrico de mais 3? Nós precisamos ver qual o número da reta numérica que está à mesma distância que ele está da origem. Então, observem. A distância do 0 ao mais 3 é de 3 unidades. Agora, nós vamos verificar do lado esquerdo
qual simétrico a ele no lado esquerdo do zero? Observem, rebate no menos 3, que também tem 3 unidades de distância da origem, que é o zero. Então, o simétrico de mais 3 é menos 3. Vamos ver qual é o oposto de menos 6. Lembrando que o oposto e simétrico são sinônimos. Então, vamos ver a distância do zero ao menos 6. Nós temos 6 unidades. Vamos usar o conceito de simetria e olhar à direita do zero. Essa reta rebate em cima do mais 6, que também está à distância de 6 unidades do zero. Então, o oposto de menos 6 é mais 6. Vamos a mais um exercício. Alguns alunos foram organizados em uma fila, representando uma reta numérica dos números inteiros, como mostra a figura abaixo. Preencha os espaços com o número representado por cada um deles. Observe que nós temos Ana, José, Nina, Cauã, Luana, Jonas e Bruno. Primeiro, vamos preencher as lacunas nessa reta numérica. À direita do zero, temos mais 1, depois mais 2 e depois mais 3. E à esquerda do zero, menos 1, menos 2 e menos 3. Agora nós podemos responder algumas perguntas. Quem ocupa a posição oposta a José? Vamos ver onde está José. José está no menos 2. E a distância do zero a menos 2 são 2 unidades. Vamos olhar para a direita. Quem está a essa mesma distância? Quem está a 2 unidades à direita do zero é o Jonas, que está no mais 2. Então, a resposta correta é Jonas. Você acertou? Vamos a outra pergunta. Qual é o módulo da posição ocupada por Ana? Bom, vamos ver onde está Ana. Ana está no menos 3. E o módulo é a distância até o zero. Observe, contamos 3 casas até o zero, que é a posição de Cauã. Então, o módulo de menos 3 é 3. Ficou fácil, não é? Vamos a uma outra pergunta. Quais alunos ou alunas estão na posição cujo módulo é igual a 1? Então, nós queremos saber quais alunos estão a uma distância de 1 unidade da origem. Vamos ver. Olhando para a direita, temos o mais 1, que está a uma distância de 1 unidade da origem. E olhando para a esquerda, temos o menos 1, que também tem a distância de 1 unidade da origem. Então, nessas posições estão Nina e Luana. Agora vamos responder algumas perguntas. Qual o simétrico do número 0? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Pensaram? Bom, o simétrico do 0 é o próprio 0. Acertaram? Agora, outra pergunta. Qual é o oposto de menos 100? Bom, o oposto é simétrico. Vamos pensar da seguinte forma. O oposto de um número é o número com sinal contrário. Pense aí, dei uma dica bem bacana, hein? Então, o oposto de menos 100 é mais 100. Observem que se eu quisesse colocar apenas 100 sem o símbolo de mais, não tem problema. Porque 100 positivo, a gente pode colocar ou não o sinal de mais. Qual o simétrico do módulo de menos 25? Eita, isso aí tem que pensar um pouquinho. Olha só, essa nós vamos responder de trás para frente. Primeiro, vamos ver o módulo de menos 25. O módulo de menos 25 é 25, que também podemos representar por mais 25. Agora nós queremos achar o simétrico desse número.
O simétrico de mais 25 é menos 25. Lembram? É só mudar o sinal. Agora, uma última pergunta que fica como desafio para vocês. O que acontece se somarmos dois números simétricos? Pensem bem, pesquise e fale com a sua família ou seu professor. Então, galera, vou encerrando por aqui, mas vimos muitas coisas hoje. Aguardo vocês na próxima. Bons estudos e até mais!